Boa noite, meus amados irmãos. Graças a Deus, motivo de muita alegria de poder estar com os irmãos. Mais uma quarta-feira neste culto de doutrina e oração. E Deus também está nos agraciando com mais uma semana abençoada, né? E estamos já na metade da semana. E é bênção de Deus em nossas vidas de poder chegar na metade dessa semana na casa do Senhor, né? Para cultuá-lo, para bendizer o seu nome e também para meditarmos na sua palavra. E também em seguida, né, nós iremos também compartilhar o nosso pedido de oração também nesta noite. Amém? O irmão bem sabe, né, que o nosso pastor Júlio não está presente hoje. Está lá participando ali naquele evento da Fé Reformada, né? E ele está lá também recebendo ricos conselhos de Deus também, né, para a sua vida ali, né? A palavra do Senhor também está sendo pregada naquele lugar. E ele e as igrejas também da missão também estão lá, alguns irmãos também, pastores também estão lá também, prestigiando também esse momento, né? Amém? Então essa é a ausência do nosso pastor. Irmãos, eu queria ler a palavra de Deus com os irmãos em livro de Efésios capítulo 4. Vamos ler Efésios capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno, perdão, irmão, não é Efésios. Eu confundi aqui, tá? Deixa eu ver aqui. É Colossenses, tá? Perdão, tá, irmão? Colossenses capítulo 4. Tá? Colossenses capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Perseverai na oração, vigiando com ação de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para a construção de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como dever responder a cada um. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer pela leitura, Senhor, da Tua Palavra. Falai, Senhor Deus, aos nossos corações, ó Pai, a Tua Palavra nesta noite, e possamos, Senhor Deus, ser edificadas por elas, Senhor Deus, na nossa vida. Em nome santo de Jesus, é que nós, Senhor, te pedimos e te agradecemos. Amém. Obrigado, meus irmãos, por poder vos assentar. Bem, irmãos, aqui nesse texto aqui que o apóstolo Paulo, né, escreveu aqui para a igreja de Colossenses, nós temos aqui nesse versículo 4, como título aqui, né, a oração e a prudência, né? E fala sobre oração e também ser prudente. Então, o que é ser prudente, né? É aquela pessoa que tem que tomar cuidado, né, com tudo aquilo que não convém, né, a desagradar o nosso Deus, né? Então, a gente tem que ser prudente em várias situações de nossas vidas, nossas áreas de nossas vidas, para assim não estarmos pecando contra o Senhor, né? E o apóstolo Paulo aqui, ele pede aos Colossenses que os irmãos perseverassem em oração, né? Então, o nosso dever como cristão é perseverar sempre em oração, né? Nós devemos jamais deixar de orar, né? Sempre com o pensamento em oração na nossa vida, no nosso cotidiano. E só lembrando que nós nos sentimos mais seguros quando nós estamos diante do Senhor,
né, em oração. Em sentido de oração, nós nos sentimos protegidos por Deus, né? Nós pedimos perdão do Senhor por aquilo que nós temos cometido diante dele, e ele nos perdoa porque ele nos ama e porque também nós somos a sua igreja, né? Somos o seu povo, e ele nos ouve através da oração. Então a oração, ela é muito importante na vida do cristão, né? O cristão sem oração, ele vai realmente enfraquecer espiritualmente, vai decair espiritualmente na sua vida espiritual, né? O cristão ficará fraco espiritualmente e até mesmo não vai ter mais aquela alegria da salvação na sua vida. Satanás pode até mesmo colocar dúvidas no seu coração, né, a respeito da salvação, porque o cristão ele enfraquece espiritualmente. O apóstolo Paulo aqui ele proclama a esses irmãos para que eles viessem a perseverar na oração. E ele diz mais: vigiando com ações de graças, né? Sempre em continência ao nosso Deus, vigiando das coisas maus e sempre dando graças ao Senhor por tudo aquilo que nós passamos, né? E por tudo aquilo pelos empecilhos também em nossas vidas que acontecem no dia a dia. Todos os dias, com certeza, muitas das vezes, temos um problema para resolver, né? Sempre acontece algo na nossa vida cotidiana, ou até mesmo na nossa família, no nosso trabalho, e nós precisamos realmente estar nessa perseverança, ser uma pessoa perseverante ao Senhor, né? Jesus mesmo disse, deixando um exemplo sobre a importunação, né, que ele fala lá em Mateus. Ele fala que de tanto a pessoa que está importunando o juiz, né, que era uma mulher, uma viúva, né, pedindo que justiça, né, naquilo que ela queria que acontecesse para ela, né. Então, se a pessoa perseverar e importunar a Deus, com certeza o Senhor irá, com certeza, nos ajudar naquilo que nós estamos precisando. Pela sua vontade, Ele pode sim fazer acontecer em nossas vidas. Mas lembrando que devemos vigiar sempre, com ações de graças, agradecendo a Deus, né? E também ele diz mais em suplicar, né? No versículo 3, ele passa de novo dizendo que aos amados irmãos de Colossenses, que devemos também suplicar, ao mesmo tempo perseverar, vigiando em ação de graças, e ao mesmo tempo também suplicar, né? Quer dizer, suplicar também, ele está dizendo por ele, né? Ele está dizendo por ele e os demais que estavam com ele na obra do Senhor, pregando o Evangelho de Cristo. Para quê? Para que Deus, né, abrisse a porta à palavra, a fim de que eles pudessem falar do mistério de Cristo. Então, a oração, irmãos, ela é muito importante, né? Até mesmo para os cultos que irão ser realizados, aquelas pessoas que irão pregar, né? Nós devemos orar também por esses irmãos que estão na frente do trabalho pregando a palavra de Deus, principalmente ao pastor, né, que é o pastor da igreja. Devemos sim, é a nossa obrigação de suplicar a Deus para que a palavra do Senhor possa ser pregada da forma correta, da forma que gere, através do Santo Espírito de Deus, poder, né, para que almas possam verdadeiramente entregar a vida a Jesus. Então é nossa obrigação também, né, de suplicar a Deus por esses irmãos, por esses servos do Senhor que estão aí na frente do trabalho pregando a palavra de Deus. Então é obrigação da igreja fazer isso. O apóstolo Paulo, ele pedia a esses irmãos para que eles viessem suplicar, perseverar em oração, vigiar em ação de graças, para que ele pudesse pregar a palavra de Deus e a palavra do Senhor pudesse concretizar, né, tudo aquilo que ele estava falando a respeito de Jesus e da salvação, para que as pessoas pudessem, né, reconhecer Jesus como um Salvador, e para que também eles pudessem falar de muitos mistérios de Cristo, né? Sabemos que a palavra de Deus é mistério, né? A palavra de Deus
ela é iluminada através do Santo Espírito a nós, né? Muitas das vezes passamos por passagens bíblicas, irmãos. Às vezes nós não entendemos, né? E rapidamente nós passamos, quando nós voltamos de novo atrás e lemos, Deus de fala algo para nós na sua palavra e abre nossa mente para que nós possamos entender, né? Mas para que isso aconteça, nós temos que estar em quê? Em comunicação para com o nosso Deus. Porque se nós não estivermos em comunicação para com o nosso Deus, como é que nós iremos saber dos mistérios de Cristo, para que nós possamos pregar às pessoas, para que elas possam ser salvas, né? Como é que nós vamos adquirir essa sabedoria? Como é que nós vamos adquirir essa prudência em nossas vidas, esse cuidado com a palavra de Deus, se nós não estudarmos a sua palavra, se nós não lermos, que nós não estarmos em oração, perseverando e vigiando com ações de graças a Ele, para que Ele possa abrir a nossa mente, né? Para que possa abrir a mente de cada um de nós. Isso aqui não serve somente também para esses irmãos, mas para a igreja, né? A igreja orando nesse sentido também, perseverando em ações de graça, suplicando ao Senhor, para que Deus possa também dar sabedoria a nós, para que nós possamos também evangelizar também as pessoas que precisam também ouvir o Evangelho de Cristo. Então esta é a nossa obrigação, é a obrigação da igreja. Eu queria compartilhar com os irmãos também aqui em Filipenses, voltando um pouquinho atrás, Filipenses 4 também, que ele fala também o apóstolo Paulo também, ele fala também aos filipenses, para que eles viessem também, né, orar também, regozijar-se em oração, por duas pessoas que eu creio que não estavam muito bem espiritualmente, né, que era Evódia e Sintique, né? Ele diz no capítulo 2, rogo a Evódia e rogo a Sintique, que pense concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida, né? Irmãos que partiram para a eternidade, né? Irmãos que também foram cristãos verdadeiros diante da igreja. E ele passa dizendo no capítulo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Devemos ser pessoas assim, irmãos, como cristãos, pessoas moderadas, né? Pessoas que não sejam muito dadas ao vinho, né? Pessoas rancorosas, pessoas que, como o mundo é, né? As pessoas que ainda não são cristãos, nós temos que nos comportar de uma maneira de cristão mesmo, verdadeiro, salvos em Cristo Jesus. Então os homens precisam ver isso em nós, essa mudança, né, de comportamento em nossas vidas como cristãos verdadeiros em nossa vida, né, cotidiana, onde nós estivermos, devemos dar esse exemplo de cristãos em nossas vidas. Interessante que o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Mesmo que as dificuldades venham, mesmo que as tribulações venham, mesmo que a doença venha, mas o apóstolo Paulo diz, olha, alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo, alegrai-vos. A alegria nossa é o Senhor. A alegria nossa é Deus em nossas vidas. Porque nós temos uma certeza, né? Nós temos esta fé em nosso coração que Deus colocou. E nós estaremos com o Senhor um dia para sempre com Ele. Então, devemos sempre estar alegres no Senhor e sempre alegre sempre no Senhor, como diz o apóstolo Paulo, e nós possamos ser pessoas moderadas diante dos homens, conhecido isso diante dos homens como cristão verdadeiro, porque perto está o Senhor. Então o Senhor está perto do seu povo, meus amados irmãos. Quando nós como cristãos verdadeiros, quando nós estamos em sintonia com o Senhor, perseverando em oração,
vigiando com ação de graças, suplicando a Deus para que a palavra de Deus seja pregada e almas possam se render ao Senhor. Devemos também nos alegrar sempre no Senhor e nos alegrar mais no Senhor mesmo, para que nós possamos, a nossa moderação possa ser conhecida diante dos homens. Que a palavra de Deus possa ser reconhecida para aquelas pessoas que ainda não receberam essa palavra, para que elas possam crer em Jesus Cristo como seu Salvador. E esse é o nosso trabalho, o nosso papel como igreja do Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor está conosco todos os dias, irmãos. Jesus mesmo disse que Ele estaria conosco todos os dias, em nossas vidas, presente. Interessante que Ele foi para o céu, mas Ele enviou o Consolador, e esse Consolador, Ele habita em cada um de nós, que é o Espírito Santo de Deus. E este Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele intercede por nós diante do Pai, porque Ele diz que nós não sabemos orar como convém, né? Mas o Espírito Santo intercede, e a oração que nós fazemos, ela vai sendo moldada pelo Espírito Santo até chegar aos santos céus diante do Senhor, para que Ele venha nos abençoar, para que Ele venha fazer aquilo que acontecer que nós estamos precisando, ou outras pessoas estão precisando também através da nossa oração. Lembrando que devemos fazer isso alegremente ao Senhor. Alegres, mesmo na dificuldade, mesmo nas angústias, devemos sim fazer isso alegremente ao Senhor, para que nós possamos, com a nossa moderação conhecida como cristãos, possa ser conhecida diante dos homens. E ele diz mais no versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Isso aqui é algo que todo mundo, né, praticamente tem na sua vida, né? A ansiosidade, né? Às vezes nos apegamos ansiosos e deixamos de nos comunicar com Deus, com o nosso Pai, né? E queremos fazer as coisas do nosso jeito. E muitas das vezes não dá certo porque nós não falamos com o Senhor. Ficamos ansiosos em fazer algo para nós mesmos e não consultamos a Deus. E muitas das vezes nós quebramos a cara porque não consultamos a Deus. Até mesmo por negócios que fazemos em nossa vida cotidiana, até mesmo do nosso trabalho, qualquer área de nossa vida, se nós não apresentarmos diante do Senhor, infelizmente Deus Ele não vai estar aprovando, né, aquilo que nós estamos, porque nós estamos fazendo do nosso próprio querer, né? Muitas vezes não é bom para nós. É por isso que devemos conversar com Deus e perguntar: Senhor, isso que eu irei fazer, isso que eu irei implantar, eu entrego o Senhor nas tuas mãos. O Senhor acha que vai dar certo para mim? Será que é isso para a minha vida mesmo, né? Nós temos que conversar com o Senhor, porque Ele é o nosso Pai e Ele pode nos abençoar, né, com essas bênçãos e dizer sim ou não para nós. Nós precisamos também, irmãos, ser cristãos que possam também entender o não, né? Muitas vezes nós não entendemos o não, ficamos chateados, né, com o não quando nós recebemos, mas nós devemos sim saber identificar as duas coisas para o nosso bem. Devemos ser pessoas moderadas, para que não venhamos ser acusados de coisas que nós praticamos, que é errado, né, por não consultar o Senhor. Então, a ansiedade da vida, ela causa muitas coisas em nossas vidas, né? Mas a palavra do Senhor lá em Mateus, ele diz que nós devemos, irmãos, sabe fazer o quê? Em primeiro lugar, devemos buscar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas que nós precisamos, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, Deus Ele vai nos acrescentar, se nós buscarmos Ele em primeiro lugar. É por isso que o apóstolo Paulo falou aos Colossenses: perseverai na oração, né? Porque o nosso Pai Ele vai suprir as vossas necessidades, né? Perseverai em primeiro lugar a Deus em oração, porque em primeiro lugar o Senhor em nossas vidas, para que Deus venha estar nos abençoando. E ele diz mais, continuando no versículo 6, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então, o apóstolo Paulo diz em tudo, né? Não é só uma parte, não é só uma coisa, mas é em tudo. Devemos apresentar diante de Deus
tudo aquilo mesmo que nós estamos pensando, precisando, ou até mesmo orando por alguém, por algo que tem que ser apresentado diante de Deus, né? Trabalho do Senhor que nós trabalhamos, devemos apresentar diante de Deus, né? O que Deus colocou em nossas mãos, devemos buscar de Deus sabedoria e entendimento, né? Para que nós possamos fazer da melhor forma possível o trabalho de Deus em nossas vidas, de não desistir no meio do caminho, né? Porque a tendência de desistir no meio do caminho é você não perseverar a Deus, não estar em comunhão com Deus, em sintonia com Deus, não apresentando a Ele a tua dificuldade, porque aqui o apóstolo Paulo diz que é em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, tudo aquilo que nós estamos precisando, tudo aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor, devemos apresentar a Ele. Muitas das vezes nós fazemos ao contrário, né? Nós atropelamos a Deus e não apresentamos diante de Deus até mesmo um projeto que nós estamos querendo fazer, né? Nosso empreendimento, algo qualquer assim, nosso trabalho, nossa vida cotidiana, nossa família, e acabamos esquecendo de apresentar a Deus, acabamos esquecendo de entregar nas mãos de Deus, e depois, quando estamos na peia, né? Aí vem o arrependimento, aí já é tarde, né? Aí vamos culpar quem? Culpar Satanás, né? Que atrapalhou nossa vida, né? Que não deu certo. Quando acaba é nós mesmos que nós estamos nos atrapalhando, porque nós não apresentamos diante de Deus aquilo que nós estamos querendo que o Senhor faça por nós, ou por alguém, ou por alguma família, né? Também. Então, tudo isso é importante, irmão, na vida do cristão. A alegria, a moderação, porque o Senhor está perto de nós, o Senhor está conosco todos os dias. E diz mais que não devemos andar ansiosos por nada, devemos apresentar diante de Deus tudo aquilo que nós estamos sentindo, tudo aquilo que nós estamos precisando, ou tudo aquilo que alguém está precisando, ou algo parecido qualquer, é diante de Deus que devemos apresentar tudo. Quando Deus diz tudo, porque é tudo, né? Não é só pela metade, é tudo. Deus ele quer ouvir tudo de nós. Deus ele quer ouvir tudo de nós. Às vezes falamos só pela metade, quando não falamos para os outros, mas não falamos para Deus, né? Falamos em primeiro lugar para outras pessoas e esquecemos de consultar a Deus. Outras pessoas ficam sabendo e Deus não fica sabendo, né? Às vezes pode acontecer isso, se nós não vigiarmos, né? Se nós não estarmos em sintonia com Deus, isso pode acontecer, né? Claro que devemos também conversar com alguém, mas primeiro converse com Deus. Depois, quiser conversar com alguém com que confie, que você confie, converse, né? Fale, leve a ela também aquele problema que você está passando, mas lembre-se que primeiro é Deus. Em primeiro lugar é Deus para você levar, dobre o seu joelho e converse com o Senhor, porque nós temos esse privilégio, irmãos, nas nossas vidas, né? Lembre-se que o véu do tempo se rasgou de alto a baixo, e hoje nós temos o livre acesso para com Deus. Cada um de nós tem o livre acesso onde nós estivermos para conversar com Deus, através de quê? Através da oração. Antigamente não era assim. Era o sumo sacerdote que levava, né, ali no Santo dos Santos, para que Deus viesse, né, aprovar aquilo, que perdoar nossos pecados também. Mas agora temos o livre acesso para conversar com o Senhor. Que maravilha é essa, irmãos, em nossas vidas. E diz mais aqui a parte C, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Através de quê? Através da oração, né? Lembra que Paulo falou aos Colossenses: perseverai na oração. E ele diz mais aqui aos Filipenses: olha, as vossas petições, a tua ansiosidade, ela precisa ser conhecida através da oração, pela oração e pela súplica. Lembra que Paulo falou aos Filipenses, aos Colossenses, sobre suplicar, né? Em orando e suplicando a Deus. Ele pede também aos Filipenses: olha, pela oração e pela súplica, com ação de graça. De estar repetindo aqui para essa igreja também o que ele falou também
lá para os Colossenses. E no versículo 7, para nós fecharmos, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha que maravilha! Nós iremos sentir a paz de Deus em nossos corações. Porque a paz de Deus, ela excede todo o nosso entendimento. E ela vai guardar, irmãos, o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, para não pecarmos contra o Senhor. Amém, meus irmãos? Então, olha que maravilha esta palavra para nós, essa palavra de ânimo, né? Essa palavra de esperança, porque nós temos um Deus que pode fazer algo por nós, porque Deus, ele é o Deus do impossível, é o Deus que pode todas as coisas, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes, como eu falei, deixamos de consultar o Senhor, deixamos de apresentar diante de Deus e acabamos esquecendo do Senhor. E quando nós esquecemos do Senhor, aí vem a repreensão de Deus e achamos que é o inimigo, né, nossas almas, que está nos atacando. Quando acaba, é até mesmo repreensão de Deus, porque nós não falamos para Ele aquilo que nós estávamos precisando fazer, pedindo direção de Deus, né? Pedindo direção do Senhor em nossas vidas. Que Deus aplique, meus irmãos, essa palavra no nosso coração, que nós possamos continuar assim firme no Senhor, perseverando na oração, vigiando para não pecarmos contra o Senhor, que possamos também estar suplicando a Deus pela igreja, né, pelo nosso pastor que prega a palavra de Deus aqui, para as pessoas que vêm, aos visitantes que vêm, aos irmãos que vêm pregar também aqui, que possamos continuar estar orando por esses irmãos também, para que a palavra de Deus, que possa, a nossa mente, possa abrir para a palavra de Deus e possamos ver os mistérios de Deus, para que possamos transmitir às pessoas, transmitir à igreja. Então, cada um de nós é muito importante a fazermos isso. E assim, a igreja ela vai crescendo espiritualmente, a obra de Deus ela vai crescendo espiritualmente, e almas vão sendo salvas, porque o Espírito Santo ele vai estar agindo no meio da igreja. Então, o milagre vai acontecer. Que o maior milagre é uma alma que se arrepende, né? Reconhecendo Jesus como Salvador da sua vida. E é uma alegria no céu. Os anjos fazem festa com uma alma que se arrepende, que reconhece Jesus como Salvador. E o nosso papel é de orar, de suplicar a Deus, né, para que nós também possamos adquirir essa sabedoria do alto do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, queremos te agradecer, Senhor, pela Tua palavra que acabamos de meditar, Pai. Ajuda-nos, Senhor, sermos crentes verdadeiramente, Senhor Deus, fervorosos no Senhor, Pai. Perseverantes em oração, vigiando sempre com ação de graça, Senhor Deus, e suplicando também pela Tua obra, pela Tua palavra, para que nós possamos adquirir sabedoria do Senhor, Pai. Para que possamos proclamar, Senhor Deus, o Teu Evangelho, Pai. Para que almas possam reconhecer Jesus como Salvador, Pai de suas vidas. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós, Senhor, nós te agradecemos por tudo isso. Amém. Amém.